Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive, Luísa. Oi, gente, eu sei que o nosso amigo Oscar não está aqui. Agora eu vou entrevistar uma pessoa que é a parte da produção, tá? E ele é ótimo. E você, Samuel, conta pra gente a sua história. De onde você vem, como é a sua infância, sua formação e a sua relação com a arte. Eu sou Samuel, eu sou de Belo Horizonte mesmo, nasci aqui, fui criado aqui. E minha relação com a arte, ela começou na infância, mas numa coisa muito do brincar, assim. Então, minhas irmãs e eu, a casa era grande, né? Então a gente tinha alguns brinquedos e a gente brincava nesses lugares, construía esses espaços. E apesar de não ter feito teatro na infância, a gente dentro de casa, né, criava essas histórias com os ursinhos, com as Barbies, com os próprios carrinhos. Então todos aqueles brinquedos ali se tornavam personagens. Então, com o tempo também eu e minhas irmãs, a gente se aproximou muito da música. Então a gente gostava muito de música. Só como a gente também não tinha a possibilidade ainda, né, de fazer um curso de música, até mesmo pela distância da casa, né, na época, lá 37 anos, a gente não tinha tantos acessos igual a gente tem hoje e muitos cursos gratuitos, né, de arte, igual hoje em dia as crianças têm mais acesso. Hoje em dia a gente tem mais acesso a essas coisas, né? E aí na época a gente brincava, e aí a gente brincava muito de cantar. E aí a gente pegava o controle de moto, eu pegava o pente e fazia de microfone. E aí era essa forma, a nossa forma de interagir com as artes era dessa forma. Com o passar do tempo... Controle é o melhor, né? Com o passar do tempo a gente foi... Eu cheguei na adolescência e decidi que eu queria estudar arte. E aí eu comecei a estudar música. Eu comecei a fazer violão e canto. Só que eu fui percebendo que fazer canto e violão precisava de uma dedicação muito concentrada, né? Tá num lugar fechado, muitas das vezes, tá se dedicando ali àquele instrumento horas, né? E aí eu percebi que ia ficar muito difícil eu tentar ir por esse caminho inicialmente. E aí uma amiga minha sugeriu de eu estudar teatro. Pensa em fazer teatro. Apesar também do teatro necessitar esse estudo, ter um tempo de dedicação, né? Eu conseguia me relacionar mais, conseguia precisava decorar um texto. Então, conseguia decorar o texto dentro do ônibus, conseguia decorar um texto nos intervalos, né, de algumas atividades. Então ficou mais fácil de eu conseguir estudar teatro. E nesse momento que eu estava estudando teatro, uma professora de expressão corporal minha, Maybe, me sugeriu, por que você não faz aula de dança? E aí eu comecei a pesquisar escolas. Nessa época eu já conhecia um programa aqui em Belo Horizonte que chama Arena da Cultura, não sei se você conhece, que é da Prefeitura de Belo Horizonte. E nesse curso, eles ofertavam cursos gratuitos. E aí eu comecei a estudar dança lá. E aí a dança era uma dança que não precisava, não era um balé, mas né, que tem uma questão mais técnica, que exige uma formação, né, que às vezes eu acredito mais rígida. E essa escola da prefeitura era uma dança mais livre e somática, ou seja, eu conseguia compreender meu corpo e ao mesmo tempo criar a dança. E aí eu comecei a estudar então na Arena e em 2015 eu entrei no curso de dança da FMG. E aí no curso de dança da FMG, minha formação praticamente foi toda no Arena. Então eu agradeço muito à escola assim, por essa formação em dança, porque ao mesmo tempo que eu estava nesse processo, né, de estudar uma arte, eu também me formei em pedagogia.
E aí eu pensei que eu não ia mais estudar teatro, dança, nem arte, não ia ter mais contato com a arte, assim, na acadêmica, que era um desejo meu que eu sempre quis fazer. E aí o Arena me possibilitou entrar, fazer esse curso de artes dentro de uma universidade pública, que foi a FMG. E aí eu concluí o curso em 2022 e hoje em dia, né, desenvolvo trabalhos autorais, mas também tenho desenvolvido muito minha experiência artística e de produção dentro da Ceananda. Então, na Ceananda eu atuo como artista e produtor. Faço essa mescla aí de atividades. Também tem um conhecido que é casado, né? Como é que ele chama? Você sabe? Sandro André. Como? Sandro André. Sandro André? Não conheço. Ele é Que legal. Não conheço. Pra saber ele quem é é. passarinho e eu fui professor da minha irmã. Que legal. Ué, vou procurar saber quem é. Também um pouco da sua história mexe comigo um pouco. Eu fazia uns teatros também na escola, chamava colégio, fazia teatro e tudo. E também eu fiz música. Então eu você também fiz estudou Toca bastante. Doce. Então tem a ver com um pouco da sua história. E você era pequenininha? Eu era bem menor. Bem nova. Entendi. A gente bate um pouco. Né? Como você chegou na companhia Ananda? Bom, então a Ceananda, da mesma forma que o Oscar, eu também cheguei a partir dessa oficina. Então, a Ana Maria tinha esse projeto de pesquisa dentro da universidade, quando ela entrou para ofertar aulas lá, né, dentro da universidade. E aí eu fiquei sabendo desse projeto, que era Olhando Sem Olhos, que ela estava chamando alguns bailarinos para participar. E aí eu cheguei meio até de surpresa, assim, porque eu fiquei sabendo, acho que se bobear no mesmo dia. E aí bate na porta, ela falou que eu perguntei se eu podia participar, ela falou que podia entrar. E aí eu comecei a trabalhar dentro do projeto. Então, essa minha interação, esse conhecimento, claro, né? Ana Maria é professora da universidade também, então eu já estava tendo contato ali com ela, já estava desenvolvendo algumas atividades dentro da universidade, né? Para as disciplinas do curso. E aí eu fiquei sabendo desse projeto de extensão. E aí comecei a coreografar junto com a equipe que estava lá, né? Como o Oscar falou, em torno de 20 dançarinos. E aí ali ainda não existia a Ceananda. A Ceananda surge a partir desse espetáculo, desse projeto, né? E aí a gente vai ter o espetáculo Olhos Meus. E aí o espetáculo começa a ser desenvolvido. A Ana Maria entende que aquele grupo ali talvez é forte para desenvolver ali um coletivo. E aí ela propõe para aquelas pessoas a gente firmar um grupo e produzir outros projetos. E aí com isso a gente vem o Lágrimas da Floresta, que é o infantil do Olhos Meus. E com o passar do tempo, a Ceananda ela foi se firmando, né, enquanto grupo, enquanto um projeto artístico dentro da cidade de Belo Horizonte. Hoje em dia a gente já tem consegue dizer que a gente tem uma estrutura melhor de desenvolver projeto, uma equipe mais estruturada. Claro, como o Oscar falou, algumas pessoas dessa época saíram, outras se mantiveram. A equipe ela foi se transformando também, né? Foi estabelecendo pontos de atuação. E assim, dessa forma, a Ceananda vai se formando. E eu estou nesse grupo desde o início, assim. Então, eu digo que somos fundadores. Posso dizer também que somos fundadores da Ceananda. Claro que eu não estou Ana Maria aí trazendo todo esse... Ana Maria tem uma bagagem, né, de arte muito maior, maior do que a da gente, mais vasta. Então ela traz toda essa experiência para a gente também. Então a Ceananda se constrói muito nessa troca, nesse compartilhamento da experiência da Ana, que morou muito tempo na França, e nessa troca com a gente mesmo, sim, com as experiências individuais também. A gente vai contribuindo para essa formação. Muito legal.
Na companhia Ananda, vocês têm uma proposta de trabalho voltada para a estética da diferença. Como produtor cultural, quais desafios enfrentados e resultados alcançados? Tá. Bom, a Sananda trabalha nessa ideia de estética da diferença, ou seja, a gente tem dentro da companhia corpos diversos. Então, a gente vai ter pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, de alguma forma, esse é o ponto-chave. Porque aí, quando a gente vai desenvolver nossos projetos, a gente tem que pensar nesses dois tipos de corpos que estão ali presentes, né? Fora isso, a gente tem as outras questões, né? Questão de gênero, orientação, a questão corporal mesmo, né? As questões raciais, né? Que a gente sempre vai esbarrar aí também dentro do nosso processo. Então, assim, a Ananda vai trabalhar, vai percorrer esse percurso. E aí, quando a gente esbarra nos espaços, né, de atuação, né, de apresentação, um dos principais desafios ainda é a acessibilidade. Então, muitas das vezes a gente vai entrar dentro de um espaço, ele não tem a rampa de acesso, ou o espaço, né, ou o elevador está estragado, ou para acessar um palco, por exemplo, a pessoa não consegue acessar os camarins. Então, muitas das vezes, a gente tem a disponibilidade do espaço, só que esses espaços são adaptados. Às vezes, a gente não tem um elevador que ofereça, né, que a pessoa tenha acesso a todos os espaços daquela instituição. Tem muita acessibilidade. Isso. Não vai em frente. Então existe a lei, né? Mas algumas coisas não são cumpridas, né? E ainda. Então aí a gente tem essa dificuldade. Então acessar alguns espaços para a gente ainda é um desafio. Então um dos principais pontos é isso. Então os desafios maiores que hoje em dia a gente tem assim para enfrentar é a acessibilidade do local. Os resultados, se eu for pensar, o reconhecimento da Sananda enquanto um coletivo que trabalha nesse lugar, nessa estética, é um ponto muito importante assim, para a gente, porque a gente começou a ter um reconhecimento e as pessoas começaram a entender que o grupo ele ia para além dos padrões mesmo, né? A gente se preocupa quando a gente vai desenvolver um trabalho, a gente se preocupa não só com a acessibilidade do local, mas também como que aquele espetáculo vai ser construído e como que as estratégias desenvolvidas desse espetáculo vão acessar todas as pessoas que estão ali presentes. Então, não é uma coisa, não é um fake. Então, por exemplo, se você dançar na companhia, a gente não vai só maquiar que a gente está recebendo a Luísa. A gente vai realmente transformar aquele espaço num espaço onde você possa experimentar o máximo possível as estratégias de criação, que você possa ao máximo desenvolver ainda mais suas habilidades, né? Enquanto artista. Então, as coisas vão muito não ficam focadas só num lugar de maquiar que a gente está recebendo um artista com deficiente. Não, esse artista ele realmente faz parte de um todo, daquela construção ali dessa Sananda. E a opinião dele é levada em consideração. Então, se um espetáculo não está, se ele está, por exemplo, temos uma artista cadeirante, se aquele espetáculo não está de todas as formas fazendo com que aquela artista seja se faça parte no todo daquele espetáculo, o espetáculo é repensado novamente para fazer aquela artista fazer parte daquilo efetivamente. Eu faço dança na minha própria academia, e eu malho e abaixo um pouco, eu faço treino primeiro, depois que eu finalzinho da noite é a dança, aí eu já fico liberada. É muito bom, né? É ótimo. Você acha que na sociedade ainda falta espaços para a inclusão das pessoas que fogem dos padrões estéticos segregacionistas?
Então, eu acho que ainda a gente tem uma visão sobre a pessoa com deficiência que a gente está fazendo caridade, né? Então, a gente está dando, eu tenho essa visão de que a gente, às vezes, está recebendo uma pessoa. Então a gente está fazendo uma solidariedade, está fazendo uma caridade. Ai, coitado. Tem esse lugar, né, do coitado, né, muitas das vezes. Então, eu acho que a sociedade ainda não entendeu que as questões, elas, que a gente tem corpos diversos e que esses corpos podem acessar os lugares e, na verdade, precisam acessar esses lugares. Então, eu trabalho numa escola, por exemplo, que nós temos alguns autistas e com deficiência motora, né? Que são cadeirantes, alguns têm paralisia. SD, não tem síndrome de Down. Não tem. Mas é isso. Então, a gente tem lá as professoras de apoio. Só que, por exemplo, a gente não tem uma sala exclusiva para a gente desenvolver algumas atividades com eles. Então, na verdade, a gente está, muitas das vezes, recebendo eles dentro de sala, ok, acho que isso é importante para a gente, e para eles também, a gente precisa estar nessa troca com esses alunos, e nesse compartilhamento, né, dentro de sala. Mas, ao mesmo tempo, ainda as instituições públicas, elas não têm os meios necessários para acessar, para que esse aluno, essa pessoa com deficiência, acesse o todo. Então, eu acho que ainda a gente tem muito que evoluir nesse processo. As leis ainda precisam ser muito mais efetivas, e a gente ainda precisa entender que os espaços precisam ser realmente adaptados e receber essas pessoas com eficiência mesmo, né? Não só, como eu falei anteriormente, não só maquiar essa estratégia, mas que receber essas pessoas e fazer essas estratégias serem efetivas. Eu também dancei quando eu era pequena, fazia balé. Aí eu parei, fazia um joelho, que doía muito. Sim. Aí eu fazia natação, fazia dança ambiental, tudo de uma forma. Olha que confusão. Aí você parou, aí só faz, agora você faz dança mais recreativa, né? Eu fiz, Não consegui irmão seguir. fala comigo. Faz dança, você gosta de dançar, tal, no show e tal. Muito famoso aqui de BH, música baiana, assim, Sim. tá? E isso assim, faz na própria academia. Tá, vou procurar. Aí eu procurei aula de ritmos e gostei, fiquei. Desde 2021. Ah, que bom. Bom demais dançar, né? É ótimo. E na arte, a estética das diferenças ainda é um grande desafio? Sim, porque eu acho que o profissional das artes, profissional com deficiência das artes, eles ainda enfrentam uma barreira, que eu acho, que é o local onde ele pode atuar, né? Então, por exemplo, muitas vezes esse artista ele é colocado no palco. Só que aí as pessoas, eu fico com a impressão que as pessoas às vezes entendem que esse artista só pode estar no palco, mas as outras funções ele não atua, né? Uma vez a gente estava tendo uma discussão com umas amigas e a gente estava falando sobre edital. Os editais públicos, eles pedem que hoje em dia esteja uma equipe diversificada e que a gente pense estratégias de acessibilidade. E aí as estratégias de acessibilidade ainda elas estão muito voltadas para achando que que o artista ele só pode estar envolvido no palco, estar atuando no palco. Mas a gente esquece que existem artistas com deficiência ou outras pessoas com deficiência, né, outros profissionais com deficiência, que podem atuar em outros pontos desse processo criativo. Pode estar na equipe de produção, pode estar na equipe de roteiro, pode estar na equipe de preparação corporal, pode estar na equipe de direção. Então, muitas das vezes ainda se foca nesse artista na cena, né, no palco, e esquece desses outros lugares que podem ser ocupados. E aí um ponto também que eu acho que a gente enfrenta nesse percurso todo é a acessibilidade em si. Porque, por exemplo, além dos espaços não terem os equipamentos de acessibilidade, a gente também não tem profissionais, por exemplo,
intérprete de Libras ou um audiodescritor para receber pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva. E aí ainda coloca para a produção, né, para a obra, para o projeto, a responsabilidade de ter esses mecanismos, né? Então, às vezes ainda, eu acho que os espaços públicos ainda precisam entender esse lugar, essa estética, esses corpos diversos presentes ali, e entender também que eles precisam se adaptar para além de uma rampa, para além de um elevador, mas para além do piso tátil, mas também entendendo que seria interessante ter uma disponibilidade de um intérprete de Libras durante todo o dia no espaço, um audiodescritor disponível ali, para que a gente ampliasse um pouco também os mecanismos de acesso. E também não julgasse só para o profissional, para o produtor, né, para o projeto, esse lugar dessa construção, essa responsabilidade. Muito legal, muito vasto, né? Muita coisa. E para quem nos assiste e quiser participar ou ser um parceiro da Companhia Ananda, como é que faz? Tá, então nosso primeiro canal de acesso é o Instagram. Então o Instagram da Ciananda, se você não conseguir encontrar a gente, vai no Instagram, @Ciananda, que lá você tem acesso a todas as plataformas, ao site, ao YouTube, o próprio Messenger lá, né, do Instagram, você consegue falar com a produção, com a equipe de produção. Direto. E isso, direto. E aí, a partir disso, a gente consegue estar em diálogo com vocês. Isso. Como eu falei, a Ciananda vai estrear espetáculo esse semestre, que vai ser o Motos. Então, se você quiser acompanhar nossas apresentações, nossos espetáculos, é só entrar lá na nossa página e ver, né, a programação completa. E para além do Motos, a gente também vai ter um segundo espetáculo. A gente está em processo de criação do segundo espetáculo, que se chama Bambo, que é com 2 artistas da companhia, que a gente também vai estar disponibilizando como chegar, como conhecer, como acessar todo o processo assim, para participar do espetáculo. Ambos os espetáculos, tanto Motos quanto Bambo, vão ser espetáculos de rua, então é muito fácil acessar. E para além disso, a Ciananda sempre em busca de artistas, né, produtores, parceiros para contribuir no nosso casting, ou então na nossa construção. Então, mesma coisa, se precisar de alguma questão, se quiser contribuir com a gente, seja voluntariamente, seja financeiramente, pode, enfim, né, procurar a sua equipe também, se não conseguir acessar nosso Instagram, ou entrar diretamente lá no Instagram da Ciananda, que vai ter acesso a todas as informações, ao nosso site e à equipe ali responsável para a construção ali da produção da CIM. Legal. E muitíssimo obrigado, né, por esse tempo, né, para a gente conhecer nossos trabalhos. Temos falando da Companhia Ananda, né, as redes sociais e também as redes sociais, que é o meu, né, Luísa Camargos, que é Lu SR Camargos. E também tem da AIC, que é AIC _ Cidadania. Eu amei a nossa conversa, né, com vocês e conhecer as suas histórias. Elas são inspiradoras e espero que muitas outras iniciativas, como a Companhia Ananda, que se amplie no mundo. Muito obrigada pela participação de vocês e gostaria de deixar esse espaço para vocês darem um recado para quem nos assiste. Bom, primeiramente quero agradecer também o convite, a gente ficou muito feliz pelo contato. Acho que a gente tem aí uma parceria que a gente pode firmar também para outros projetos. Acessem, né, as páginas da Ciananda
para ficar por dentro da programação no todo. E a gente tem, né, para além dos projetos já, né, a gente em breve também deve lançar outros, a gente às vezes dá workshop, né, outras atividades, então participem também. E é isso, acho que agradecer, a gente ficou muito feliz pelo convite, espero que a gente possa fazer de novo, falar mais eu vim uma segunda vez, falar mais um pouquinho, e foi muito bom te conhecer, obrigado, Luiz. Agradecer a equipe também, né, de produção, valeu. E da produção, né? Que as meninas sempre ela adora. E por hoje foi essa conversa maravilhosa. Até o próximo episódio, pessoal. Fique com a gente no podcast Inclusive Luísa. Esse podcast é uma produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camargos. A produção dessa temporada é minha, da Danusa Derich e da Larissa Pereira. Edição Cria Vídeos. Arte, Comunicação, AIC.